Se você tem dúvidas sobre a utilização de glúten, sal ou lactose no seu dia a dia, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou te adiantar que você pode utilizar todos os dias, todos esses três componentes e ainda assim ter ótimos resultados na sua dieta. Mas antes de a gente começar mais um episódio do Desmistificando, eu vou te convidar a deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma das publicações desse canal que vai trazer muito conteúdo para você sempre, toda semana, pelo menos 2 ou 3 vídeos, trazendo todo o conteúdo exclusivo para você aprender a montar a sua dieta e adequar tudo nas suas necessidades. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir em 3 partes esses assuntos para você entender melhor sobre cada um deles e te explicar por que você pode utilizar realmente todos eles tranquilamente. Sobre o glúten, o que é ele? Basicamente é uma proteína de ligação. Muitas pessoas não conhecem, não sabem sobre isso e acabam julgando mal o glúten, mas ele é basicamente uma proteína, uma espécie de cola que confere consistência aos alimentos. E o glúten especificamente você vai encontrar ele principalmente no trigo, que é um cereal. Você também tem outros tipos de cereais que você pode encontrar o glúten, mas principalmente no trigo ele está mais presente. E você vai entender que ele é contraindicado realmente para quem tem doença celíaca, ou seja, os celíacos não podem utilizar o glúten, ou seja, não podem utilizar alimentos que têm o glúten. Isso por quê? Porque eles têm uma sensibilidade maior quando ingerem o glúten, e quando essas pessoas que têm sensibilidade ao glúten ingerem qualquer um desses alimentos, o que acontece com o intestino delas? As vilosidades intestinais elas ficam completamente lisas, pode ocasionar diarreia, dor abdominal e inchaço abdominal. Então realmente as pessoas que têm doença celíaca não podem utilizar glúten. E é uma obrigatoriedade ainda que todos os alimentos, todos os rótulos dos alimentos precisam ter atrás no verso se contém ou não glúten. Então todos os alimentos que você pegar e for reparar, todos vão ter sem glúten ou contém glúten, porque é obrigatório por lei. Porém, a quantidade específica de glúten que tem nesses alimentos não vai ser um fator decisivo quando o quesito é emagrecimento. Não vai ser o glúten em si que vai te dizer se você vai engordar ou não. As pessoas acabam cortando o glúten da dieta como se esse fosse um principal fator. Mas o que realmente pode te dar resultados ou não é os alimentos que possuem glúten, ou seja, pão, macarrão, biscoitos, bolos e até cerveja possuem glúten. Então, quando você acaba retirando os alimentos da sua dieta, você pode realmente ter bons resultados quando você quiser emagrecer, se você tiver nesse objetivo. Mas se você cortar a ingestão desses alimentos e compensar com outros, muitas vezes até mais calóricos, o que vai acontecer? Você pode até piorar os seus resultados. Então, você tem que ter sempre cautela. Se você não é um celíaco, você não precisa cortar esses alimentos da sua dieta. Você pode inserir, lógico e claro, moderadamente e adequando às suas necessidades sempre. Agora vamos falar sobre a lactose. A lactose nada mais é do que um carboidrato simples. Eu já falei mais especificamente sobre ela. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver todo esse vídeo, você entender o que significa carboidrato simples e entender mais a fundo sobre a lactose. Mas o que você precisa saber agora sobre a lactose é que ela é um tipo de laticínio que vai estar presente no leite e nos seus derivados. E ela, assim como todo carboidrato, vai ter 4 calorias por grama de alimento. E para quem que é contraindicado a lactose? Para quem é intolerante a esse tipo de carboidrato, ou seja, quando as pessoas que são intolerantes a esse tipo de carboidrato, quando fazem a ingestão, podem ter sintomas parecidos com os celíacos, como diarreia, inchaço, e acabam desencadeando um processo de alergia mesmo a esse componente quando elas fazem a ingestão. Então, se você não é intolerante à lactose, já fez esse teste alguma vez na sua vida, ou mesmo já percebeu no seu dia a dia, como você percebe? Fazendo a ingestão de laticínios. Se você viu que você não teve diarreia, dor abdominal, inchaço, nenhum desses sintomas, você provavelmente não é intolerante. E o que você pode fazer? Pode ficar tranquilo para você comer qualquer tipo de alimento que tenha lactose. Porém, é sempre bom você ter moderação, como eu sempre falo, saber adequar sempre nas suas refeições para você ter bons resultados e não colher os malefícios dessa ingestão. Ou seja, se você tiver um excesso desse nutriente na sua alimentação, você também pode vir a acumular gordura se a sua dieta não estiver alinhada para isso. Agora vamos falar sobre o sal, que é um dos alimentos mais antigos e importantes da humanidade. Sempre foi utilizado para poder conferir sabor e conservar os alimentos. Antigamente não tinha tecnologias para você conseguir conservar por muito tempo, manter os alimentos bons e saudáveis por muito tempo. Não tinha refrigeração e alguns outros tipos de tecnologia. Então o sal era utilizado para poder manter a vida útil dos alimentos por mais tempo.
E o sal vai ter como principal componente o sódio, que é um micronutriente importantíssimo na nossa fisiologia, no nosso corpo. Ele vai participar da bomba de sódio e potássio, que vai ser muito importante também na contração muscular, além de diversas outras funções. E o sal especificamente ele vai estar presente em diversos alimentos, muitas vezes já vem adicionados de sal. E a verdade é que você pode utilizar, pode adicionar sim sal nos seus alimentos, nas suas refeições, sem problema nenhum. Mais uma vez, como sempre, é só ter moderação. Você pode utilizar um pouco, não tem uma quantidade de sal específica para você utilizar, você tem que sentir no seu feeling mesmo e você vai utilizar por quantidade sempre para você conseguir também ter bons resultados e não ter problemas com a utilização dele. Até mesmo os hipertensos também podem utilizar sal em pequenas quantidades, é só você mais uma vez ter moderação e saber utilizar nas suas refeições que não vai ter nenhum tipo de problema quanto a isso. E mais uma vez, essa não é uma carta branca para você sair utilizando todos os alimentos que possuem sal, glúten e lactose na sua dieta de forma desenfreada, porque senão você realmente pode vir a colher malefícios dessa utilização. Então, como sempre, adeque nas suas necessidades, saiba utilizar cada um deles para você conseguir ter benefícios e não se prejudicar com a utilização desses alimentos. E eu quero te perguntar uma coisa, você também já ouviu falar se você precisava realmente cortar glúten, sal e lactose da sua alimentação, da sua dieta, se você não podia comer algum desses alimentos e se tinha alguns mitos e crenças na sua cabeça? Eu quero então que você comente aqui embaixo, deixe sua sugestão, seu comentário, sua dúvida se você tiver alguma sobre esse assunto ou sobre algum outro, que vai ser um prazer sempre te explicar. E esse foi mais um episódio do Desmistificando. Já quero te adiantar que no próximo episódio a gente vai falar sobre adoçante, um assunto também muito polêmico, muito interessante, que eu vou mais uma vez tirar todos os mitos e crenças da sua cabeça. Então esteja comigo na semana que vem, porque eu vou tirar todas as suas dúvidas também sobre esse assunto. E por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e aí, bora botar o chip?